Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Sintam-se abraçados e bem-vindos a esta casa. Que Jesus possa derramar suas bênçãos sobre nós e que cada um saia daqui bem melhor do que quando aqui entrou. Nós seguimos o livro Fonte Viva, este livro que é uma coletânea das psicografias de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. Hoje vamos ter o item 53, intitulado Na Pregação. Vamos ao trecho evangélico. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas coisas das vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso está lá em Paulo, Coríntios 2, 12 e 15. O texto diz: há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam, apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores em que a boa doutrina lhes não continuam incomodando a vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação, que quer dizer demora, nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quando poderia reter em seu próprio benefício, mas, igualmente, fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias, mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a santificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. As lições de Emmanuel são fantásticas porque ele puxa nossas orelhas, aponta o caminho e cobra. E isso é bom. Ah, mas ele aqui está falando do palestrante, das pessoas. Não, ele usou apenas o palestrante porque é o pregador, não é? É quem traz a palavra, é quem traz o conhecimento. Falando por mim, eu leio algumas coisas, pesquiso, analiso o tema, junto às peças e trago para expor, para que vocês aí do outro lado compreendam, entendam o que a mensagem quer dizer. Não sou eu, é o que eu li, o que eu vi nos livros doutrinários e repasso, conforme Allan Kardec nos aconselha a dividirmos o nosso conhecimento. Não existe doutor em espiritismo, graças a Deus. Porque basta a competitividade que existe lá fora, a caça de títulos que muitas vezes não justifica.
Um exemplo bem prático e atual. As pessoas levam anos nas faculdades, com doutorados, com mestrados, mas quando assumem um cargo, e digamos até um cargo político, desviam verbas daqueles mais carentes. E onde estão os títulos? De que servem? Vê-se aí que é o espírito que não tem dignidade nem moral e foge das responsabilidades, como ele aqui fala. Quando se fala em ajudar o outro, incomoda o seu bolso. E ele se afasta para não perder a calma que lhe dá só falar, só expor o que ele acredita que é a verdade. Então Emmanuel é fantástico por isso. Porque não sou eu que estou dizendo aqui as verdades. Não. Eu estou apenas repassando o que li, o que eu vi e o que aprendi com esses livros. A minha opinião, ela é muito pequena diante da dimensão do que os livros, do que a literatura, seja de qual for o credo religioso, nos ensina. Mas eu preciso, obviamente, tirar minhas conclusões. E aqui no tocante a essa caridade é geral. Todos nós. Quem é tão rico que não possa receber e tão pobre que não possa dar? Nós temos sim o que ofertar ao nosso irmão. Um abraço, um sorriso, um bom dia. Ouvir é uma das maiores caridades. Mas poucos se prestam a isso. Preferem se ver longe do problema. Tem quem faça, eu vou orar para que dê certo. Mas arregaçar as mangas, como ele convida aqui, e ir à luta pelo prazer de ajudar, muita gente foge, infelizmente. E aqui ele diz: efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Então, o que eu aprendi, o que eu entendi, eu repasso. Eu dou àqueles que ainda não compreenderam. Não vai me custar nada. Este é o tesouro que nós temos, é o conhecimento. Que a ferrugem nem come, a traça não rói, nem os ladrões roubam. O assaltante toma teu celular, mas ele não diz: me dá tua inteligência. Não é um chip, né? Então tudo que nós aprendermos, tudo que nós compreendermos, absorvermos e exercitarmos, praticando, é válido. Dentro do bem, dentro do Evangelho, dentro desses ensinamentos que já estamos cansados de ouvir. Passados mais de 2000 anos, ninguém pode dizer: eu fiz porque não sabia. Todos nós temos esse conhecimento. Allan Kardec teve o cuidado de, lá no Livro dos Espíritos, perguntar aos espíritos superiores: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Não tem nenhum inocente aqui. Neste momento, no planeta Terra, todos somos devedores. Mas lembrar que fazer o bem não é porque eu estou devendo a Deus ou a quem quer que seja. Eu tenho que fazê-lo por amor. Primeiramente a mim. Porque quando eu faço pelo outro, é a mim que eu estou fazendo. O próprio Jesus deixou isso bem claro. Quando fizerdes por aqueles pequeninos, é a mim que estarás fazendo. Então, Joana de Ângela, mentora espiritual de Edivaldo Pereira Franco, ela deixa bem claro quando ela diz que o bem é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu der, quanto mais eu fizer, mais eu vou ter. É como o amor. Quanto mais eu amar, mais eu vou ser amado. E isso nos remete a Francisco de Assis, quando fez aquela prece maravilhosa: é dando que se recebe. E o conhecimento é um bem grande que se faz por aquele leigo, pelo ignorante, ou até por aquele que não quer aprender. Porque ele vai ouvir.
Se ele não guardar, já não é problema nosso. O próprio Jesus recomendou a seus discípulos: quando chegares numa casa e não fores recebido, bate os pés no tapete, deseja boa sorte e dá meia volta. Quem não quer aprender é porque não quer. Outra desculpa não há. Então fazer o bem, eu não faço porque eu não tenho tempo. Eu não faço porque eu não posso. Desculpas esfarrapadas que não levam a nada. Porque como nós sabemos, o bem é uma coisa simples, fácil de fazer. Não requer esforço físico, nem monetário. Em algumas situações, se eu tenho, por que não doar? Por que não ofertar, meu irmão, uma coisa melhor? Não é? Lembram da passagem do óbolo da viúva? Que todos depositavam moedas de ouro e a viúva botou algumas moedinhas de latão, que era a menor moeda daquela época. E um dos discípulos, curioso, perguntou a Jesus: Mestre, quem fez a maior doação? A viúva. A viúva, mestre? Sim, porque ela deu do que ela tinha, os outros deram do que lhe estava sobrando. Então, é isso que Emmanuel nos convida aqui. Eu posso pregar, ensinar, conhecer o Evangelho e repassar, mas praticar. Não é só da boca para fora. É o exercício, a prática. E isso nós temos uma escola fantástica, que é a nossa família. O dia a dia. Como tratamos nossos familiares? Só me dou bem com as pessoas lá fora. Interessante. As que você convive diuturnamente, não tolera, não aceita, não perdoa e às vezes nem ama. Onde fica o conhecimento? Onde fica o Evangelho? Aí ele diz aqui: quem de algum modo não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. É só da boca para fora. Porque quando eu aprendo, eu ensino. E ensinando, eu estou pondo para fora o que eu aprendi. Estou repassando, dividindo o conhecimento. Mas na frente ele diz: quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Quanto mais eu fizer, quanto mais eu praticar, mais eu vou ter força e mais eu vou ajudar a muitos, milhares, centenas. O próprio Jesus, quando aqui esteve, ele não parou um instante. Não se tem notícia de Jesus estava dormindo, ou Jesus estava ali naquela mesa se fartando. Jesus trabalhava. É tanto que ele disse certa feita: meu pai trabalha e eu também até hoje. Então, trabalhar não é só bater o cartão de ponto, assinar o livro de ponto, que nem se usa mais, hoje é ponto eletrônico, e dizer que está trabalhando. Não. Trabalha qualquer esforço em prol do outro. Porque quando eu trabalho numa repartição, em qualquer que seja o órgão ou a empresa, eu não estou trabalhando para mim, estou trabalhando para o dono da empresa. Em segundo plano, para mim, porque eu vou receber o salário, né? E aí, se eu não trabalhar os 30 dias no fim do mês, não sou recompensado. Mas se eu trabalhar desejando pelo menos o bem a meu irmão, meu ponto está batido e Deus está assinando embaixo. Porque o que vale não é a palavra, é o que a conduz, que é a intenção que está por trás. A forma como eu
uso a palavra em direção ao meu irmão, a vibração que eu coloco na palavra, a entonação com amor, com respeito. Querem ver? Uma criança, filho de qualquer um de vocês, estiver brincando aqui e eu disser: olha que diabinho lindo. Foi legal, não foi? Mas se eu disser, esse menino é um diabinho, a mãe já não gostou, não é? Mas eu disse diabinho lindo e gostou. Então muitas vezes é assim. A palavra, a forma como eu me dirijo. Porque o respeito é amor. Eu não preciso abraçar e beijar para dizer que amo. Só em não desejar mal ao outro, eu já estou amando. E aqui, como ele usa na pregação, nós, vou me incluir porque eu me sinto um pregador que estou fazendo agora. Mas será que eu pratico? Será que eu faço no meu dia a dia o que eu digo aqui a vocês? É difícil. E aqui no início ele fala daqueles que usam a tribuna dourada, que são as autoridades, né? Mas na hora de ajudar, não tem tempo, não pode, tem quem faça. Todos nós somos devedores, nós sabemos disso. Mas a quem nós devemos, não nos cobra, nos ajuda a pagar a dívida. Porque o nosso maior credor e o pior cobrador somos nós mesmos. Nossa consciência. Deus nos ama. Não conheço o Deus que às vezes escuto lá fora. Sei o que foi que eu fiz para Deus estar me castigando. Deus castigando. Se Deus quisesse castigar, não estaríamos nenhum aqui. Ele nos ama e por isso mandou vários pregadores para trazerem a boa nova. 700 anos antes de Cristo, lá do outro lado do mundo, na Índia, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, já falava na vinda do iluminado. As pessoas confundiram e taxaram ele de o iluminado. Mas ele não se referia a ele. Se referia a Jesus. E outros e mais outros, se eu for citar aqui, vamos passar boa parte da noite. Os chamados profetas, que tinham visões, que tinham audições, que conversavam com Deus. Isso é mediunidade, não é? Ou não? A palavra não existia naquela época. Então nós hoje, médiuns, não podemos mais falar com Deus, porque se fizer, estamos falando com o demônio. E vamos pregar a palavra do demônio. Infelizmente as coisas estão assim. O próprio Jesus avisou que ouça quem tem ouvidos para ouvir, que veja quem tem olhos para ver. E feliz daquele que não vê, mas crê. Então, quando trazemos aqui uma palavra, lemos algum texto, nós estamos pregando, mas eu estou pregando o que já foi dito, o que já está explícito aqui nos livros, no nosso conhecimento de uma forma geral. Estou apenas reforçando, às vezes até usando outra roupagem, mas com o mesmo significado. Vocês já estão cansados de ouvir sobre caridade, sobre reencarnação, sobre amor. Não é o que se fala quase todos os dias? Se você botar no YouTube agora uma palestra, você vai ouvir falar nisso. Mas e praticar? A prática é quem atua, que é justamente a intenção que vai por trás da palavra. Então, Emmanuel
fantástico por isso, porque ele nos chama a atenção, puxa as orelhas, mostra o caminho e cobra. Olha, pensa, vê o que é que você está fazendo, chamando a atenção. De uma forma carinhosa. Aqui ele não usou nenhuma palavra ríspida, né? Nenhum termo chulo. Mas como eu dizia ao amigo ali em off, é um chute na canela. Porque nossa consciência toca logo a campainha, o bip. Benevolência, indulgência e perdão. Outra questão do Livro dos Espíritos que Kardec perguntou. Como seria o sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Benevolência para com os outros, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, vamos praticar o BIP, pelo menos, ou fazer ao outro o que gostaria que o outro me fizesse. Se colocar no lugar do outro. Aí eu estarei pregando a palavra com sentimento. E fazer o bem desinteressadamente. Se eu não quiser fazer, não tem problema. Não vou ser cobrado por isso, porque o que vale é a intenção. Fazer o bem para se livrar, não faça. Eu às vezes digo, o demônio faz o bem, como chamam aí Satanás. Ah, faz. Mas com que intenção? Porque o bem é o bem em qualquer lugar. Se eu curar alguém aqui agora, eu fiz o bem. Mas qual era a minha verdadeira intenção? Era apenas curar? Então, falar é muito fácil. Pregar é muito fácil. Fazer já é mais difícil. E aqui o que Emmanuel quer de cada um de nós é o exercício, a prática, o fazer, arregaçar as mangas. E, repito, só faça se tiver vontade de fazer. Que faça com amor, que faça bem feito. Não se preocupe com a quantidade, mas sim com a qualidade. Deste tamanho, do tamanho do grão da mostarda, que seria a nossa fé, que valeria muito, não deixa de ser o bem. É o bem. Porque o mar é composto de gotas d'água. Então, uma gota do teu bem vai se juntar ao mar do bem que outros depositaram também suas gotas. Então vamos refletir, vamos pensar sobre isso. Falar com sentimento. Falar do que sabe, do que conhece. Dividir esse conhecimento. E lembrar sempre de que a intenção é o que vale. E é o que Deus julga. Então, acredito que para a nossa compreensão desse texto, era isso que a minha competência me deixa passar para vocês. Espero que possamos refletir, pensar, analisar, fazer essa introspecção, essa viagem ao nosso interior, ao nosso íntimo. E ver se o que Emmanuel está pedindo aqui é muito. Acredito que não. Todos temos competência de fazê-lo. Basta querer. Então, só nos resta agradecer a Jesus por tudo, por ter vindo se fazer como um de nós, vestir um corpo de carne, passar por tudo que passou. Deixou os ensinamentos, as lições, com amor. Então, nossa gratidão a Jesus e dizer sempre a Ele que Ele esteja conosco, que sempre está. Nós é que nos afastamos. Então, agradecer por tudo e rogar sempre a Ele que Ele nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E a sabedoria para distinguirmos uma das outras e vivermos um dia a cada dia. Obrigado e boa noite a todos.